Graça e paz, para nós é uma alegria poder estar com os irmãos e irmãs, mas só corrigindo. O pastor Alexandre que é generoso, então não acredite em tudo que ele fala a meu respeito. Né? Boa parte é a visão do coração generoso dele, não tem a ver com que... Eu já falei isso na sexta-feira. Quando a gente fala de alguma coisa que a gente gosta, a gente sempre aumenta ou não aumenta? Tem vascaíno aí? Tem algum vascaíno aí? Levanta a mão. Quantos, apesar do seu time contrariar, continua achando o Vasco um bom time? Está vendo? Porque ama, tem uma visão distorcida da realidade. Né? Continua... Brincadeira, querido. O Vasco é um bom time para os outros. Né? Para a gente, flamenguista, ele é bom para caramba. Né? Quando a gente chega na final com ele, já sabe que a gente é campeão, ele vai ser eterno vice. Mas para a gente é uma alegria poder estar aqui com os irmãos e irmãs. Eu já falava isso, os pastores que a gente discipulou, eu falei, cara, não fica impedindo os outros de falar bem de você. Né? Que a gente viu, às vezes, cristãos com falsa modéstia, né? Falava bem, ele falava a glória a Deus, daí quando não falava bem, ele achava ruim. Né? Era desse jeito. Eu falei, você não pode impedir os outros de falar bem de você, mas você não precisa acreditar, você sabe quem você é. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você sabe quem você é. Os outros podem não saber, mas a gente sabe quem a gente é. E a gente sabe que a alegria de poder ter sido chamado e conhecer alguma coisa é nossa, mas a glória é sempre de Deus. Né? A glória é sempre de Deus. Eu falo, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu fiz antes de conhecer Jesus. Vocês não vão saber que eu me envergonho muito. Quando falavam assim que o julgamento, né, o dia do arrebatamento, nós íamos entrar numa sala como essa, e num telão como esse, ia passar toda a nossa vida. Quantos ouviram isso aí? Né? Eu pensava assim, vai ser o dia que eu vou passar a maior vergonha da minha vida. Né? Porque um monte de coisa que a gente aprontava escondido, não vocês, mas quantos conheciam alguém que aprontou escondido? Né? Porque eu nasci num lar evangélico, meus pais já eram evangélicos, mas a gente vai, né, sendo impulsionado pela carne a fazer algumas coisas, ninguém ensina essas coisas, é ou não é? A gente estava comentando hoje ali uma brincadeira que se desenvolveu numa parte do Paraná que eu fui pastor, uma cidade do norte, pioneiro, um prato que lá chamava pachola. O que é pachola? É arroz com frango. Mas eles diziam que pachola boa é com galinha roubada. Né? Então todo mundo tinha uma criação mínima de galinha em casa para deixar os outros roubarem, para ele poder roubar do outro sem culpa. Né? Porque daí roubaram de mim, então eu posso roubar do outro sem culpa. Bispo, mas isso até com os crentes, sim. Só que os crentes avisavam que iam roubar. A única diferença era essa, você tem criação em casa, então eu vou roubar uma que eu vou fazer pachola sexta-feira. Eu falei, mas daí não é roubo, você anuncia, né? É criminoso declarado. Então eu falo, eu era um menino normal, curioso, criativo, arteiro. Aprontei muito, aprontei na igreja também. Né? Lá, a igreja que eu frequentava no Brasil, ela tinha uma galeria e tinha uma torre. Né? E a galeria acabava bem em cima da porta de entrada da igreja. E tinham as pessoas que ajudavam, aqui é o pessoal da acolhida, né? Lá eu recebi o nome de diácono, então ajudavam no andamento da igreja, diácono, e as pessoas vinham, e normalmente quem estava escalado para trabalhar no dia, vinha de terno e gravata, né, bem arrumado. Aí para a gente a diversão era subir na galeria, a nossa brincadeira era quem cuspia mais perto do diácono sem acertar. Né? Mas a alegria é quando acertava. Né? E quem aqui já cuspiu do alto? Agora é hora da confissão. Né? Quem já cuspiu do alto de um prédio, do alto de um lugar, fica olhando? Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Ninguém. Eu vou dar a segunda chance, depois semente, Deus corta a bênção. Quem aqui já cuspiu do alto? Levanta a mão. Agora sim.
né? Quem já cuspiu do alto já sabe disso, que não é só soltar o cuspe, tem uma técnica para o negócio. Tem ou não tem? Você segura por um fio, né? Você solta, segura por um fio que você tem que medir força de vento, é toda uma tecnologia envolvida no negócio. Da hora que você acha que está pronto, você solta, né? E eu fico imaginando, meu pastor no altar vendo a gente fazer aquilo na galeria. Era um homem muito santo, né? Ele não falava nada enquanto a gente estava aprontando, acabava o culto, ele só falava, irmã Maria Helena, fica que eu quero falar com a senhora. Era minha mãe, né? Ele falava com ela e a mãe falava, em casa a gente conversa. Quantos ouviram isso da mãe? Nunca rolou conversa mesmo, né? Quando a mãe falava assim, em casa a gente conversa, a gente sabia que ia rolar outra coisa, né? A torre da igreja, a gente era amigo do filho do zelador, ele pegava a chave da torre da igreja, a gente enchia algumas bexigas d'água, porque na nossa época não tinha videogame. Então a gente criava os nossos jogos, né? A gente subia na torre e ficava esperando os irmãos chegarem para o culto. Porque da torre tinha um corredor que passava do lado e tinha o estacionamento da igreja. E funcionava assim, se acertava a bexiga d'água no irmão era X ponto, se acertava alguém da liderança dobrava, e se acertasse alguém do ministério pastoral ganhava o jogo, né? Então a gente só ficava esperando. E isso fora outras coisas que eu não vou contar, que não convém aos santos. É só para vocês terem uma ideia do que... Eu vou contar a última, né? A gente chamava, a parte de ensino da igreja, chamava escola dominical, né? Então nós tínhamos o culto primeiro, o culto da nossa igreja começava às 9 horas, e o culto acabava no máximo 10h30, e 10h30 nós íamos para a escola dominical, ficava ali até 11h30 mais ou menos, daí voltava e tinha um relatório que se preparava, né? Então nas turmas faziam chamada, quantos presentes, quantos ausentes, quantas bíblias, tirava a oferta, daí punha dentro de uma sacola, punha para o lado de fora, que o secretário da escola dominical ia passar, recolher para poder fazer o relatório de todas as classes. E a gente já sabia disso, eu era filho de líder da igreja, a gente sabia que entre a sacola pendurada e a passagem do secretário, dava uns 15 minutos mesmo, eu saltei muito a sacolinha de escola dominical, né? A gente já tinha um bando que assaltava, então um ficava vigiando, o outro pegava. Eu tomei muito sorvete, comi muita paçoca, muito doce. Também já pedi perdão e já restituí, tá bom? Já devolvi o que eu tirei, mas era o nosso jeito. E fora outras coisas que não convém aos santos contar. Então, quando eu tive minha experiência com Deus, e falavam, né? Falava assim, vai aparecer tudo no telão. Eu falei, eu vou passar uma vergonha louca, né? Daí depois eu descobri que isso que a pastora Luciana cantou hoje, né? Que a graça triunfa sobre o julgamento. Eu falei, prefiro essa versão, né? Que falava que Deus, né? Os nossos pecados foram apagados, né? Foram jogados no mar do esquecimento. Eu nunca soube onde fica esse mar, mas os meus estão lá, né? Quantos preferem essa segunda versão? Seja feito conforme a sua fé, né? Para nós é uma alegria poder estar nessa manhã compartilhando não os meus pecados, mas as coisas que Deus tem falado debaixo de graça para a gente nesses anos como pastor, né? São 40 anos de experiência com Deus, né? Mais tempo de igreja, como eu falei, nasci e me criei na igreja, mas 40 anos que eu tive minha experiência com o Espírito Santo, descobri que Deus não era um conceito, era uma pessoa, é real, interessado na minha vida, na sua vida, e Ele faz um monte de coisa para chamar a nossa atenção, né? E eu falo assim, eu conheci muitas pessoas que se declaravam ateus, e eu sempre falo isso, você falar que você não acredita no Deus como um cristão acredita, no ser superior como um cristão acredita, tranquilo, tem o meu respeito, se essa é a sua filosofia. Mas a gente vive num mundo criado, onde o ser humano não teve condição de reproduzir o ambiente que possibilita a vida. E a gente declarar que é cético em relação a um Deus superior, eu não consigo entender, né? E a gente dialogando com alguns ateus, Deus me deu
a graça de ver alguns ateus se tornarem crentes e mudarem os seus conceitos, porque Deus se revelou, né? Como uma pessoa, ele não tinha tido um encontro com Deus e teve o encontro com Deus. Eu falo que o objetivo da nossa vida é esse. Como o pastor Alexandre já falou, Deus te criou para que você conheça Ele, usufrua dEle e na comunhão com Ele seja feliz, plenamente realizado. E criou para outras coisas também que a gente vai descobrindo ao longo da vida, né? E a gente quer compartilhar um pouco sobre isso, né, nessa manhã. Quantos já tiveram, que sempre tem uma fase da vida que a gente fica perguntando para isso, né? Por que eu nasci? Por que estou aqui? Né? Para onde vou? Né? Quantos já tiveram uns questionamentos parecidos com esse? Deus, por que o Senhor me fez vascaíno? Aí eu vou escolher a sua, não foi Deus que fez, né? Mas quantos já tiveram um questionamento nesse sentido, né? E nem sempre a gente se satisfaz com algumas descobertas, mas nem sempre encontra a resposta como a gente gostaria, né? Porque a resposta a gente encontra em Deus, no relacionamento com aquele que nos criou. A gente tem opiniões, coisas que eu acho e que normalmente estão erradas. Na verdade, a gente cria um monte de coisa. Como o pastor Alexandre falou, tem coisa que eu falo para ele, não é para ele contar. Daí ele vem aqui e conta. Eu até falei para o Elias. Eu falei, tem coisa que a gente conta para o filho é um bocudo e vem ideia para todo mundo, né? E daí, por causa disso, às vezes a gente chega num lugar e fala, senhor, já ouviu falar do bispo humano, do pastor humano? Porque às vezes a gente ouve falar muita coisa sem conhecer, né? E eu, no Rio de Janeiro, cheguei lá, mas eu sou do Paraná, então muita gente fala do bispo humano sem me conhecer, né? Eu já tive essa experiência de chegar em alguns lugares que as pessoas ouviram falar coisas a meu respeito, mas não me conhecem, e eu me divirto com isso, né? Eu vou dando trela para a conversa. Eu fui fazer um congresso uma vez com o meu nome, Emanuel Adriano, poucos conhecem mais o apelido. Estava lá, Emanuel Adriano Mandaguari. Falou, o senhor é de Mandaguari? Eu falei, sou. O senhor conhece o pastor Mano? Eu falei, conheço sim. Daí começou a falar um monte de coisa a meu respeito, quase que eu falo assim, cara, posso falar um negócio? Pastor Mano sou eu pago 100 para você ir falar de mim na minha igreja. O pessoal vai achar que, você é melhor, que eu sou melhor do que eu sou, né? Porque a gente começa a criar histórias por não conhecer, né? Quando conhece, tem gente que gosta, e quem gosta fala bem, tem gente que não gosta, vai falar mal. Agora, é impossível conhecer Deus sem gostar. Se você tem reservas em relação a Deus, é porque você não conhece. E o desafio, né, o meu convite, na verdade, é que você se esforce para conhecer. Se você conhecer Deus, certeza, você muda de opinião. Vira para quem está do seu lado e fala assim, se já conhece, aprofunde nisso. Porque Deus é apaixonante. É ou não é? Deus é apaixonante, é surpreendente, quanto mais você vê. Agora, muitas vezes, né, a gente tem a ideia de Deus um ser superior, uma vida sobrenatural. A gente lê as coisas na Bíblia, então a gente imagina que toda vez que a gente estiver na presença de Deus vai ser um negócio sensacional, a gente vai ver céu aberto, né? Anjos subindo e descendo, aquela voz que vem, e não é assim que rola toda vez. Deus nos surpreende toda vez, mas a gente tem que ter a questão, né? Nós temos princípios que regulam o mundo físico, né? Leis que regulam o mundo físico. Tem a lei da física que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Quantos lembram dessa lei, quando você estudou? Então, eu só quero dizer, isso aqui é um só, tá? Só sou eu, tá? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A lei da gravidade. Você pode nem saber o enunciado da lei, mas é afetada por ela, né? Se você tropeçar, você vai descobrir o efeito da lei da gravidade.
em você. São leis que, por mais que você não concorde com elas, elas interferem na sua vida. Você concordando, conhecendo ou não. O mundo espiritual funciona do mesmo jeito. Agora, tem leis no mundo físico que no espiritual são diferentes. O mundo, só que é um negócio que a hora que você entende a dinâmica, a hora que você entende como ele funciona, para você ele se torna algo claro demais. Por exemplo, no mundo espiritual, essa lei do físico, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não existe. Porque o Espírito Santo de Deus vem para habitar em você. E daí duas pessoas ocupam o mesmo lugar, você e o Espírito Santo. Né? A lei da gravidade no mundo espiritual nem sempre vale. Porque tem hora que Jesus, para ir ao seu encontro, ele cria toda a circunstância, facilita tudo para estar em comunhão com você, principalmente na hora que você precisa. Na hora que você precisa. Quantos aqui são pais e mães? E quantos aqui já interromperam um programa que você tinha, uma agenda que você tinha, porque o filho, a filha precisava de você? Quando já fizeram isso? Né? Lá no Brasil, dentro desse esquema de discipulado, eu morava no Paraná ainda, e um pastor de Recife, Pernambuco, um estado do Nordeste, do Paraná, fez uma programação comigo para eu ministrar numa conferência de discipulado. E eu tratei com ele, fiz tudo certo, e esqueci. Minha filha tinha tido a nossa neta, ela ia fazer aniversário de 1 ano. E eu não perguntei para minha filha quando seria o aniversário da neta. Eu sei a data que ela nasceu, mas normalmente a festinha de aniversário nunca é na data, sempre é no fim de semana mais próximo. Né? E quando eu descobri, era na data que eu tinha marcado a programação com o pastor em Pernambuco. Ele já tinha feito cartaz, já tinha feito toda a divulgação. Quando eu soube, eu fui falar com a minha filha. Falei, filha, dá para mudar? Joga para o outro fim de semana. Ela falou, pai, não dá. A gente já pagou não sei o que lá da festa, isso e aquilo, já marcamos salão. No dia eu falei, filha, então o pai vai comemorar no dia do aniversário da Manu, mas eu não vou estar na festa. A minha filha só virou para mim e falou, o senhor faz o que o senhor quiser, mas eu não libero o senhor. Quantos já tiveram numa situação dessa como pais? Né? Pior, como esposo. Né? Não, eu combinei com os amigos, eu não libero você. Você não, que eu sei que você e sua esposa são um casal fora de série, mas quando já ouviram disso em outra casa, já ouviram de uma situação assim na casa do outro. Né? Eu venho dando essa dica para quem está aqui desde sexta-feira, meu irmão, você está aqui, quando estiver nesse impasse, pelo bem da sua vida emocional, dá razão para a mulher, dá razão para ela. Né? Quantos aqui já ganharam discussão da esposa em casa e a paz se foi do lar? E você fica com a impressão, porque a mulher tem um jeito sutil de mostrar que a gente acha que ganhou, mas perdeu. Tem ou não tem? Você ganhou a discussão, fala, mostrei. De repente, ela que não parava de falar, não fala mais. É ou não é? Você fala, Deus, o Senhor fez com ela como fez com Zacarias, deixou muda, o que foi? Daí você chega para ela e pergunta, tudo bem? Qual que é a resposta que ela dá? Eu não sei se aqui em Portugal é igual ao Brasil, mas quando rola esse tipo de coisa no Brasil, você pergunta, tudo bem? Qual que é a resposta que ela dá? Qual que é a resposta? Tudo, não é? E não fala mais nada. E a gente fica desesperado. Que num dia normal, ela faria todo o preâmbulo. Não, sabe o que aconteceu? Você sabe que vai vir uma história de 40 minutos para daí depois falar tudo. É ou não é? Eu não sei se em Portugal é assim. Em Portugal é desse jeito, pastor Samuel? É assim também? Né? Agora, depois de falar, daí você pergunta, tudo bem? Tudo. Mas você está legal? O que ela responde? Tô. É desse jeito. E a gente fica com medo de fazer a terceira pergunta. Né? Você tem a sensação que em qualquer hora vai dar a confusão. Né? E eu sabia que a minha filha
Estava do mesmo jeito. Quando ela falou assim, pai, eu não te libero, eu falei, eu estou lascado. E eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu arrumo confusão com o pastor do Nordeste, ou eu arrumo confusão com a minha filha. Vocês acham que eu escolhi arrumar confusão com quem? O pastor do Nordeste, nunca tinha ido lá e nunca mais me chamou para voltar. Agora minha filha eu vejo toda semana, direto, vou arrumar confusão com ela. Fiquei de bem, estava lá no aniversário da minha neta e o cara deve ter me amaldiçoado lá no Nordeste. Né? Por quê? Porque tem muitas coisas que às vezes nós tocamos a vida, organizamos de um jeito, não, mas o meu bom nome, o que os outros vão pensar de mim? Vamos falar a verdade, se você tivesse um bom nome, Jesus não tinha vindo morrer por você. É ou não é? Porque quantos já viram na Bíblia que Jesus não veio chamar justos, mas sim pecadores? Ele não veio para quem presta, ele veio para quem não presta. Quantos já viram isso na Bíblia? Quantos já viram esse texto na Bíblia? Quantos têm certeza que Jesus morreu por você? Então você sabe que não presta, você só disfarça bem. Você já sabe disso, a gente só dá uma disfarçada. Tem um grupo no Brasil, um grupo secular, de música secular, que gravou uma música que eu falo assim, para mim nasceu no coração de Deus. Mas nenhum grupo evangélico teve coragem de gravar. Por isso Deus precisou levantar um grupo secular para gravar a música. É uma música que fala assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Porque essa é a realidade da nossa vida. Até ouviu, a gente falou isso numa das ministrações com os líderes, e depois eu vi algumas mensagens, a pessoa emocionada, porque descobriu que ele não vale... Eu falei, lá no Brasil nós usamos uma expressão no esporte, quem já praticou esporte, cadê os esportistas da igreja aqui? Cadê o B e o Léo? Está ali, você está de boné, eu não sei se é o B ou o Léo, é o B, não é? É o B, eu já vi que o B é o que usa mais boné. Cadê o Léo? Está ali, o Léo normalmente está sem boné. Já é para a gente saber quem é quem, né, cara? Então, eles praticaram esporte, eles devem conhecer a expressão no Brasil, que era a expressão café com leite. Né? O que é o café com leite? Aquilo que a gente toma? Não, é uma expressão que usa no esporte para aquele esportista que não vale nada. O bicho é tão ruim, que se é assim, o time são 5 pessoas, você pode ter 6, você pode ter um a mais, porque o café com leite não conta nem na montagem do time, e às vezes a gente, mas se ele não conta, por que ele está jogando? Porque alguém que é bom, gosta dele e falou, se ele não jogar, eu não jogo também. É ou não é? Está aqui, o pastor Alexandre já jogou. Ele joga bem, pastor Elias joga nada. Vocês já viram Elias Caetano em campo? Né? Elias Caetano nasceu e se criou numa igreja que jogar futebol era pecado. E você vê isso claramente no estilo de jogo dele. Ele não pôde desenvolver habilidade quando era pequeno. Daí está lá, o time da igreja, comunidade cristã Ágape, pastor Alexandre. Né? Dá para falar um amém, pelo menos para amém. Dá uma pilhada no menino que ele ainda acha que joga. O Léo. Vamos montar o time da igreja aqui. Pastor Alexandre. Quantos acham que dá para o pastor Alexandre entrar no time? Léo. Quantos acham que o Léo pode jogar pelo time da igreja? O B. Quantos acham que o B? Me falaram que o pastor Samuel tem jeito para coisa. Vamos dar uma beira para ele. Pastor Samuel. Quantos acham, né? Para a gente ter um representante de Portugal nesse time, pastor Samuel. Precisa de um goleiro. Quem que pega bem aqui na igreja? Pastor Marmude também, só para falar que é só pastor no time. Eu não sei se ele pega bem, mas se for salão com esse corpo, já fecha boa parte do gol. Né? Aquele negócio todo. Né? Dá para meter o pastor Marmude no gol? Vamos. Entrou o pastor. Não sei se era café com leite, mas tá. Né? O time está montado. Pastor Marmude, gol, 4 na linha. Mas daí o pastor Elias está aqui. Amigo querido.
veio visitar a gente no dia que a gente resolveu montar o time. Daí o Alexandre, que gosta de Elias, fala, não, Elias, você vai jogar no nosso time hoje. Elias fica todo feliz, que nem no colégio ele era escolhido, nem no colégio. Nem em jogo de colégio escolhiam Elias, né? Você já passou por isso, aquele que fica para o fim, daí fica aqueles dois, daí os capitães falam, não, então você fica com ele, eu fico com esse, parece o resto do negócio, né? Daí o Alexandre fala, não, você vai jogar no time. Elias fala, nossa, nunca fui tão valorizado assim. Mas daí o Alexandre, na hora de entrar, o cara falou, seu time tem um a mais. O Alexandre fala que ele é café com leite. Ou seja, não joga nada, mas vai jogar no time por quê? Porque é amigo da igreja. O pessoal da igreja ama o pastor Elias, amém? Amém. Então, porque ama, ele vai jogar, não vale nada como esportista, né? Mas vai jogar no time da igreja. E a gente joga no time de Deus, que é um time que nunca perdeu. Escalação do time de Deus. Vamos montar a escalação. O Pai, o Filho, o Espírito Santo são titular. Tem que pôr mais um de gol, né? Normalmente quem fica na defesa é intercessor, fica na brecha. É ou não é? Nós temos dois que a Bíblia fala que foram os maiores intercessores da história bíblica. Moisés e Samuel, não é o pastor Samuel, Samuel da Bíblia. Tá? Quem que a gente vai escalar de gol? Quem que a gente vai escalar de gol? Eu escalaria Samuel como intercessor. E Moisés, põe de atacante que o cara abre até o mar, meu Deus do céu. O cara abre até o mar, afoga o exército do inimigo, mete Moisés de atacante. Está lá, escalado o time, Moisés, Pai, Filho, Espírito Santo, profeta Samuel, né, o juiz Samuel de gol. O que vocês acham? O time tem chance de ter vitória? Tem, mas daí tem nós, que nunca jogamos nada. Quem aqui nunca foi escolhido para time nenhum? Levanta a mão, que é a sua chance agora. Levanta a mão. Quem nunca foi escolhido em jogo de futebol? Levanta a mão. Deixa eu ver. Como que é o nome do obreiro de Famalicão? Você pôs ele sem jogar nada, Fê? Como que é? Alexandre, né, também, tá lá. O Alexandre de Famalicão. Joga nada o menino. Daí tá o time da CC Ágape, de repente aparece o Alexandre no outro time. O Alexandre fala, mas você vai jogar contra nós? Eu falo, o pai me chamou. Ou foi o Espírito Santo que falou, vem Alexandre, vem. Porque o Espírito Santo é o consolador, é o queridão da turma, né? Quem sempre mete em frio é o Espírito Santo, né? Daí ele fala, mas por que você está nesse time? Ele falou, o Espírito Santo me convidou. Mas eu nunca soube que você joga. Eu joguei futebol, pratiquei atletismo durante um tempo. Minha prova era salto triplo, não dá para imaginar, eu sei, mas há 50 quilos atrás eu fazia isso. Daí saí, larguei o esporte, na época ainda não era pastor, trabalhava num banco, e dentro do banco, né, um banco que já não existe mais no Brasil, era o conhecido Bamerindos, né, ele resolveu montar uma Olimpíada interna do Bamerindos. E daí era assim, você disputava nas regionais, ganhava, ia para o estadual, se ganhava, ia para o nacional, Olimpíada do Banco. E me puseram para jogar basquete no time da agência que eu... E eu nunca joguei basquete, apesar da altura. Nunca joguei basquete. Jogava futebol, basquete eu sempre era desclassificado com 5 faltas, porque eu subia no garrafão do jeito que eu subia na área, com os cotovelos abertos. Negócio. E os caras invocaram, e nós ganhamos a regional de Londrina. Na época, por quê? Porque não tinha outro time, nós ganhamos porque era o único time. Né? O único cara alto era eu, os outros tinham uma habilidade no basquete, mas era tudo baixinho. Naquela época tinha uma apresentadora de TV infantil, chamada Xuxa, que era chamada de Rainha dos Baixinhos, e o time ganhou o apelido Mano, o Rei dos Baixinhos, por causa da altura dos outros jogadores do time, e classificamos, fomos jogar no estadual. Quando chegamos para jogar no estadual,
disputando contra a Regional de Curitiba, eu encontrei os caras que eram atletas do basquete na época que eu participava do atletismo. Ficaram surpresos de me ver jogando basquete. Eles falaram assim, mano, mas a gente nunca soube que você jogava basquete. Eu falei, continuo sem jogar. Eu tentei falar para eles isso. Vocês podiam ter explicado. Foi a maior vergonha da minha vida. A gente jogando contra eles. Eu nunca fui tão humilhado num campo como aquele dia, né? Nosso time marcou 2 cestas só no jogo todo, né? Na época era 2 tempos de 20 minutos. Em 40 minutos a gente marcou 2 pontos no primeiro tempo e 2 pontos no segundo tempo, né? Para a vergonha ser menor, eu fui desclassificado antes do fim do primeiro tempo com mais de 5 faltas. E o outro time fez o maior placar da vida dele. Eu acho que nunca teve um placar tão elástico. Eu acho que foi 230 e tanto a 4. Mó vergonha do esporte, né? Mas por quê? Porque eu não valia nada, só que estava num time que também não valia. Você não vale nada, mas é chamado para jogar num time vencedor. E por que você é chamada para jogar num time vencedor? Porque os craques do time gostam de você. Aqueles que nunca perderam, gostam de você. E se você topar, porque eles não te obrigam, vira para quem está do seu lado e fala assim, você tem que topar. Se você topar, eles fazem questão que você entre no time deles. Só que quando nós somos convidados para entrar num time assim, nós ficamos temerosos. Ficamos ou não ficamos? Porque a gente tem medo de comprometer, ou a gente tem medo de ser exposto, da nossa inabilidade ficar clara para todo mundo. Querido, com Deus, esse medo você não precisa ter. Porque tem um monte de gente que pode estar enganada a nosso respeito. Mas Deus sabe quem você é. E às vezes a gente tem essa dificuldade, às vezes eu não tenho esse entendimento na vida cristã. Abra a sua Bíblia no texto de João. Eu ia pregar outra coisa, mas eu resolvi mudar. Abra a sua Bíblia, texto de João, capítulo 1. Dando sequência a um dos textos que a gente usou ontem, João, capítulo 1, versículo 35. A gente falou desse versículo, mas agora a gente vai falar da sequência. Quando fala assim, no dia seguinte estava João, esse João que fala é o João Batista, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Se você não conhece muito de Bíblia, eu quero te explicar um pouco sobre Pedro. Se você conhece, você vai concordar comigo. Pedro é uma figura sui generis, alguns dizem, mas foi um dos líderes da igreja primitiva. Mas é uma figura sui generis. Pedro é um cara que, em determinada passagem do ministério de Jesus com o discípulo, ele tem uma revelação que vem de Deus. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem as multidões dizem que eu sou? Eu falo, alguns falam que o senhor é um profeta, outros falam que o senhor é um mestre. Ele fala, e vocês, o que vocês dizem? Pedro se adianta, Pedro é essa figura impulsiva, que fala antes de todo mundo, fala aquilo que está no coração, põe para fora, expõe, não é muito de refletir naquilo que vai falar. Lá no Brasil é alguém que a gente chamaria de sanguíneo,
né? Pedro tem essa impulsividade. Por causa disso, ele se mete mais em fria do que a maioria, mas também está participando de mais coisas, né? Mais ousado, vive mais experiências do que a maioria. E Pedro se adianta e fala assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? Quem já conviveu com alguém assim? Quem já conviveu com alguém sanguíneo? Né? Se a gente não tem esse perfil e anda com pessoa desse jeito, a gente passa uma vergonha louca. Passa ou não passa? Quem aqui é filho de sanguíneo e tentava controlar o pai? Pai. Para, psh. Oh, não. Né? Quantos já viveram isso? Né? O meu pai era desse jeito para a comida. Meu pai gostava de comer. E às vezes a gente ia com o pai, ele falava: não, hoje a gente vai almoçar numa churrascaria. Aqui em Portugal entende o conceito de churrascaria. Né? No Brasil é aquele lugar que passa um rodízio de carne, você tem vários tipos de carne, come. Meu pai gostava disso. Não, hoje a gente vai... Só que às vezes ele escolhia a churrascaria errada, ele tinha experimentado uma coisa numa churrascaria e queria que na outra servisse. Ele chegava: não, aquele queijinho que vocês servem, eu falava: aqui a gente não serve queijo. Eu esperava passar o outro garçom, ele falava: não, o queijinho, traz o queijinho. Ele falou: desculpa, aqui a gente não serve queijo. Né? Daí vinha o terceiro e falava: cara, está faltando o queijinho. Daí a gente da família já falava: aqui eles não servem queijo, pai. Aqui eles não servem queijo. Daí ele ficava insistindo, a gente fala: pai, para. Né? Quando já passaram isso com alguém sanguíneo? Né? Pedro é alguém assim. Né? Mas naquela hora ele se adianta e fala: tu és o Cristo. E ele já deve ter recebido muita bronca, muita reprimenda na vida por ter esse tipo de temperamento. Mas aquele dia Jesus fala: bem-aventurado seja Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. Quem é sanguíneo e recebeu reprimenda, quando recebe um elogio, o que você quer? Que todo mundo saiba. É ou não é? Aqueles que me criticaram. Né? Agora, se eu sou Pedro ali, eu falava: Jesus, dá para repetir que tinha uma galera conversando quando o Senhor falou, não prestou atenção. Ô, gente, presta atenção que é importante que Jesus falou. Daí Jesus continua a conversa, continua falando o que vai acontecer, né? Porque eu vou para Jerusalém e vou padecer assim, assado. O cara que é sanguíneo e está felizão por causa do elogio, porque sanguíneo e eufórico é sempre uma preocupação, é ou não é? Você sabe, está lá, Pedro felizão com o elogio de Jesus e acha que Jesus entrou num momento meio deprê, né? Abatidão, meio down, achando que vai sofrer. O que ele resolve fazer? Dar uma força para Jesus, né? Pô, acabou de me elogiar, é o mestre, então vamos dar uma pilhada nele. Jesus, fica firme, nós vamos estar com o Senhor. Né? Se é corintiano, estamos juntos, mano. É ou não é? O Senhor não vai estar sozinho. Na hora, é algo ruim de ouvir? É algo ruim de ouvir? Você é uma pessoa consciente, é o caso de Jesus. A gente não sabe o que vai ser da gente. Jesus sabia. Jesus não está falando da visão do coração, ele está falando daquilo que ele sabe. Ele vai padecer, vai ser um momento difícil, vai ser um momento sofrido. E vem alguém para falar: eu vou estar com o Senhor. O que vocês acham? É bom isso que Pedro está falando? Sim ou não? Quantos acham que é algo bom, levanta a mão. Levanta todo mundo porque é. Você já passou num rala, né? Ontem a gente estava brincando com o Léo e com o B, perguntando se o Léo já apanhou no lugar do B. Daí o B estava explicando que os dois sempre apanharam junto, porque quando o pai não sabia quem tinha aprontado, pagava os dois. Né? E vamos falar a verdade, pode não ser muito agradável se apanhar sem dever, mas quando você deve apanhar acompanhado é uma alegria, é ou não é? Você falar que tem alguém que é solidário no meu sofrimento, né? Não vai fazer grande diferença, mas você saber que não apanhou sozinho, puxa vida, que alegria. Né?
E está lá Jesus, num momento sofrido, e Pedro se coloca. Só que nessa hora, em vez de Jesus agradecer a Pedro, né, que seria o normal, Jesus fala assim: arreda Satanás, que o que você cogita não vem de Deus. Por quê? Né? Jesus sabe que ele precisa passar por aquilo. É um momento agradável? Não. Mas ele precisa passar por aquilo. E o que Jesus está ouvindo de Pedro é tudo que a carne gostaria de ouvir. E muitas vezes a gente ouve isso na vida, ouve ou não ouve? Tem o que você precisa passar, o que você vai passar não é legal, não é agradável, mas depois vai ser bênção para muita gente. O que Jesus vai passar não é legal, não é agradável, ele não foi obrigado a passar, o Pai não forçou ele a passar, o próprio Jesus testemunha isso. Eu dei a minha vida, eu podia ter escolhido não passar, Jesus escolheu, Jesus achou que você valia estar no time. E para que você pudesse jogar no time, alguém precisava pagar o preço para dar uma melhoradinha em nós. Jesus falou: eu vou, sabendo de tudo. Ele falou: eu vou, Pai. Ah, é certeza, filho, eu vou. Ninguém obrigou, ninguém tirou a vida dele, ele a deu. Ele foi. Ele passou, só que é agradável não é, ainda mais para quem é consciente. Ele sabe que ele está indo se lascar. Imagina, quantos aqui tem medo de agulha? Quantos aqui tem medo de agulha? E pensaram se ia ser vacinado para Covid ou não por causa do medo de agulha? Quantos pensaram, né? Não, eu vou ser imunizado, mas vou ter que tomar agulhada, eu acho que eu vou crer em Deus e não vou tomar agulhada. Né? Começa a inventar, espiritualizar a coisa, porque para quem tem medo de agulha, agulha é quase um ser vivo que está vindo para me matar. É ou não é? O meu Pedro Filho tem um ministério de milagre fora de série. Ora para curar muita gente, mas quando era menor, início da adolescência, ele tinha pavor de agulha. Ah, por quê? Porque a mãe dele tinha pavor de agulha e passou. Daí o Pedro quebrou o braço. Quem aqui já quebrou um braço, uma perna, já quebrou algo? Dói ou não dói? Dói. Daí a enfermeira não conseguia dar anestesia para amortecer, porque o moleque preferia ficar com a dor do braço quebrado que ter que tomar a injeção. E eu estava numa reunião, quando eu cheguei, estava nesse desespero, o médico, mas não, tem que dar. Eu falei: vamos lá, filha, dá a injeção. Né? Ele falou: não, pai, não, aquele negócio, não. Eu falava: olha para mim, mira-me. Falei: olha, ele olhando aí, caçando a injeção, eu falei: tira o olho da injeção, olha para mim, olha para mim. Ele falou: mas vai doer. Eu falei: olha para o pai. Eu fiz assim para a enfermeira muito esperta, ela pegou e foi nas nádegas, né, a injeção, mas daí ela pressionou as nádegas do Pedro com os dedos. Quando ela fincou a agulha, ele nem sentiu por causa do beliscão. Né? Ele estava sentindo o beliscão nas nádegas, com a pressão dos dedos. Ela pôs a agulha e injetou, ele não sentiu nada. Ela soltou, daí foi passar, lá no Brasil passa um algodão com álcool, aqui também. Foi passar, quando passou o algodão com álcool, ele, ai. Eu falei: que ai, moleque, já foi. Agora é só o algodão. O medo não era real, o medo estava na cabeça dele. Agora, se a gente já sofre imaginando, sem ter certeza, imagina o sofrimento de Jesus. Ele era consciente do que ele ia passar. Ele era consciente. Às vezes as dores que a gente cria são imaginárias. O sofrimento que a gente cria é imaginário. Está sendo fácil, não. Eu falava: deixa ser besta. Quantos conhecem alguém que é assim? Né, fazendo parênteses na história de Pedro, Gideão, Juízes 6. Né? Tá lá, quando já leram Juízes 6? Se não leu, lê depois, a história de Gideão. Está lá, Israel sofrendo o tempo todo, tomando um pau dos inimigos. Daí Israel clama e Deus resolve ter misericórdia. Depois de 7 anos de derrota, envia um anjo para comunicar.
e encontra Gideão, e Gideão está malhando trigo no lagar para ver se salva um pouco de comida. Lagar não era lugar de malhar trigo, era lugar de esmagar a uva, mas como o lagar é um lugar um pouco mais baixo, justamente para reter o suco, ele conseguia malhar o trigo escondidinho, sem que os inimigos vissem, para tentar salvar. Porque de ano em ano, para continuar fragilizando e dominando emocionalmente Israel, os inimigos entravam e acabavam com toda a colheita. Antes de acontecer esse evento da humilhação, Gideão está tentando salvar, dentro daquela cultura de derrota, é alguém que tem coragem. E daí Deus chega para aquele cara que tem coragem. Imagina o susto do cara. Quando já foram pegos de surpresa em casa, sem esperar, a pessoa chega e toca em você, eu falo, tudo bem, amor? Você fala, ai! Né? Para de dar susto. Que dá susto? Eu só vim aqui tentar. Eu fico imaginando o susto de Gideão. Gideão está lá no lagar, de repente aparece anjo. E eu sempre que imagino um anjo, eu não imagino um anjo do tamanho do pastor Alexandre. Eu imagino um anjão mesmo. Um negócio grande. Senhor é contigo, homem valente. Ai! Né? Toma um susto com o anjo que aparece. Mas ele tem oportunidade. Ele fala assim, você conhece gente assim, que só espera uma oportunidade para poder se lamentar da vida? Eu sei que na CC Ágape não tem gente assim, mas quando já ouviram falar de gente assim? O anjo fala, o Senhor é contigo, homem valente. O que o gente... se o Senhor é conosco, por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo outro? Por que disso? E a pessoa fica reclamando da vida. Lá no Brasil tem gente assim. Nos pastores que eu mentorei. Quando eu estou animado demais, eu falo, vou ligar para o fulano me centrar. Conversando com o fulano, vai vir uma injeção de abatimento, meu Deus do céu. Agora tem gente que no dia que foi muito pegado, você vê fulano ligando e fala, não vou atender não, amanhã eu ligo. Porque hoje já deu para mim, né? Hoje já deu. Se tiver mais um, às vezes eu vou querer me matar, né? Tem gente assim, né? É lógico que aqui em Portugal não deve ter, mas quando conhece um brasileiro que já veio para cá e às vezes deixa a gente desse jeito, né? Quando conhece uma pessoa assim, fala, cara, é certeza que é rolo. Quando se conhece, tem alguém assim, né? Gideão está desse jeito. Daí Gideão aproveita a fala do anjo para se lamentar. Se o Senhor é conosco, por que disso, por que daquilo? Quando Gideão acaba de falar, o que o anjo fala para ele? Vai nessa tua força. Por quê? Louva a Deus, porque tem bobagem que a gente fala que nem Deus dá atenção. Porque se Deus fosse levar a sério tudo que a gente fala... Quando já falaram assim, eu preferia morrer. Já imaginou Deus falando isso a sério? Né? Quantos conhecem alguém que já falou isso? Ainda bem que Deus não te leva a sério. Porque Deus sabe que você não vale nada, mas Ele gosta de você. Quando o Gideão acaba de falar, o anjo fala, vai nessa tua força. E o Gideão fala, que força? Que força? Eu sou da menor tribo. A minha família é a menor na menor tribo, e na casa do meu pai, eu sou o que não vale nada. Você acha que meus irmãos estão malhando trigo? Eles estão tudo protegidos, eles me mandaram porque eu não valho nada na casa do meu pai. Quando ele acaba de falar isso, e ele acha que a visão dele é a correta, a gente sempre acha que a nossa visão errada é a correta, né? Se a gente não achasse isso, John Wesley, um dos iniciadores do movimento metodista na Inglaterra do século XVIII, ele fazia uma declaração. Ele falava assim que todos os bons homens sabem que estão errados num ponto da sua opinião. Todos os bons homens sabem disso, que eles não têm como ter razão em tudo. Então a gente sabe que a gente está errado, mas a gente defende tudo como certo, porque a gente não sabe onde eu estou errado. Né? O Wesley já falava isso. Então a gente sabe que a gente está errado. E na verdade está errado em mais de um ponto. Vira para quem está do seu lado e fala, você estava se achando, achava que era um ponto só, né? É mais de um. Né? Agora daí,
Gideão acha que o ponto de vista dele está certo. Deus resolve explicar para ele. O anjo fala, cara, deixa eu explicar um negócio para você. Você vai, e você vai vencer a guerra, como se você estivesse batalhando com um homem só. E eu vou falar para você, por que vai ser fácil? Por que não vai ser difícil como você imagina, nem impossível? Porque eu vou contigo. Então entenda isso, a coisa não é difícil como você imagina. A sua alma vem te enganando o tempo todo. A coisa é pegada porque você não entrou e não entendeu o convite que Deus te faz para jogar no time dele. Porque você vai e vai vencer fácil. Não é por causa da tua habilidade, é por causa do time onde eu fui convidado a jogar. Em qualquer circunstância ele vai comigo. Aquele que nunca perdeu está comigo em qualquer circunstância. Você acha que é só com você que Deus vai estragar o currículo dele? É só com você que vai dar errado? Está se achando, hein, mano? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala, deixa de ser metido, rapaz. Deus vai manter o currículo dele com você, vai dar certo. Nunca deu errado, vai dar certo de novo. Né? Agora está lá, né? Pedro se achando que ele é o bem-aventurado, que eu posso contribuir nesse time. Recebe a repreensão, Pedro era assim. Mas por quê? Jesus deixa muito claro quando chama Pedro. Quando ele chama Pedro, João capítulo 1, versículo 42, ele fala assim, tu és Simão, filho de João. Né? Na nossa cultura no Brasil, às vezes tem gente que batiza os filhos com nome que tem um significado, porque o pai quer que o filho saiba que naquele nome ele carrega um sonho ou um objetivo do pai, mas tem gente que batiza o nome sem significado nenhum. Né? E às vezes acha que tem significado e não. Porque eu já vi de gente que queria batizar o filho com nome bíblico. Né? Eu conheci uma menina, tadinha, né? Que o nome dela era Concupiscência. Porque o pai resolveu pôr ela num nome bíblico, mas ele era novo convertido, não sabia o significado do nome. Eu falei, você consegue mudar quando fizer 18 anos. Né? Você consegue mudar. Esse aí eu não conheci, mas tem história no Brasil de um rapaz que o nome dele era João Bosta. E ele não via a hora de fazer 18 anos para mudar o nome. Quando fez 18 anos, foi lá e mudou para José Bosta, que ele não gostava do João. Mas não é todo nome que tem significado. Né? Não é todo nome que... E tem nome que a gente batiza porque a gente acha bonito, às vezes é o nome de um parente. Né? Na cultura hebraica não funciona assim. Né? Na cultura hebraica, normalmente, os nomes existem por um porquê. E o nome Simão, ele tem dois significados. O nome Simão, por um lado, é aquele que ouve. Um dos significados do nome Simão é esse, é aquele que ouve. O segundo significado do nome Simão, dependendo da tradição que você pega, quer dizer caniço. Qual que é o significado? Aquele que é frágil, não é estável, não é de confiança. Pela frase que Jesus fala, eu creio que Jesus está utilizando esse significado. Porque Jesus fala, tu és Simão, filho de João. Um dia você vai ser conhecido como Cefas. E Cefas é a versão hebraica do Pedro, que é o homem rocha. É o oposto do Simão. Se Simão é caniço, aquilo que é frágil, que pode quebrar, que não é de confiança, no qual não dá para se apoiar, o homem rocha é o inverso, é aquilo que é estável, de confiança. Esse é um fundamento sólido. O que Jesus está falando? Você é assim, mas você vai ser conhecido como assado. Agora, se você pudesse escolher, quantos preferem ser Pedro e não Simão? Certeza. E daí a gente inicia. Jesus chamou a gente para o time. Eu sou um pescador, eu estou no time. Eu acho que eu fui chamado porque eu sou Pedro. Agora, Jesus deixou muito claro que ele chamou Pedro, mas chamou porque é Simão. Você é Simão, está vindo no time. Mas ninguém acha que eu estou jogando porque eu sou Simão. E eu quero mostrar que podem confiar, que eu tenho valor para essa equipe.
que eu vou somar, eu vou acrescentar. Então a vida toda Pedro vive essa dicotomia entre tentar ser o Pedro, mas ser o Simão. E a vida toda Jesus chama Pedro de Simão. Ele só chama Pedro de Pedro num momento. Se você ler a Bíblia, você vai perceber isso. A hora que ele sabe que Pedro está para enfrentar a maior crise da vida dele, que pode tirar Pedro do projeto de Deus, ele dá uma reforçada em Pedro e chama Pedro de Pedro. Ele fala assim: Pedro, Satanás te pediu para te peneirar. Satanás já mirou você. Satanás já tem um projeto para destruir a sua vida. Mas eu roguei por ti. É a única hora que Jesus chama Pedro de Pedro. Ou seja, Pedro, eu não vou estar aqui, mas você entenda, eu já deixei tudo preparado para que você não seja destruído. Eu vou voltar. Mas nessa hora, a hora das trevas, vai ser difícil para você. E Pedro, Jesus tentou alertar, vai ser difícil porque você vai ser um dos que vai me negar. Antes, você acha que você é Pedro, não vai. Pedro não aceita. Não, eu não. Né? Jesus sabe do que está falando, mas por que Pedro não aceita? Porque a gente acha que se eu for Simão, se eu vacilar, eu não posso continuar no time. Entenda isso. Deus não te chamou para o time por causa do valor que você traz para o time. Ele te chamou por causa do valor que você tem para Ele. Por causa do valor que você tem para Ele, e isso não muda. Se você fizer a jogada ruim ou não, não muda nada. Deus continua te amando. Não tem nada que você faça que faça Deus te amar mais, e não tem nada que você faça que faça Deus te amar menos. É desse jeito. Deus continua te amando pelo que você é. A única coisa que te tira do time é você. A única coisa que te tira do time é você desistir. É você ficar envergonhado, envergonhada demais e parar. Como Jesus sabia que era o que Pedro ia enfrentar. Ele já rogou, já embarreirou o projeto de Satanás para que Satanás não tivesse. Mas vem a situação, depois de um tempo todo, Jesus alerta: vão me ferir, aquilo que eu falei lá atrás vai acontecer. E vocês vão dispersar. Pedro mais uma vez fala: ainda que todos te neguem, eu não vou fazer isso. Daí Jesus fala: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, você vai fazer isso 3 vezes. Pedro fica envergonhado e fala: eu não. E os outros: eu também não, eu também não. Acontece que Jesus falou. E Jesus morreu. Você não tem nem como reunir com o mestre para pedir desculpa. Imagina a crise de Pedro. De repente Pedro ouve falar que o mestre ressuscitou. Eu tenho uma segunda chance de acertar a burrada que eu fiz. E daí quem viu Jesus reúne os discípulos, né? E fala assim: ó, gente, ele marcou no campinho que vocês estão acostumados a jogar, lá na Galileia. A última pelada vai ser lá. E ele falou para vocês não deixarem de comparecer. Mas daí a pessoa fala assim: Pedro, e ele falou para você especificamente ir. Você sabe o que você fez. Você ouve um recado assim, o que você espera ouvir? Vamos lá. Aqueles que ouviram da mãe, em casa a gente conversa. O que você espera ouvir numa situação dessa? Repreensão. Jesus vai me lascar, mas eu vou. Eles estão lá, a ansiedade é tanta que eles não conseguem esperar Jesus. Pedro fala assim: eu vou pescar. Como ele acha que ele não tem mais chance? Já se lascou. Né? Pedro, enquanto Jesus chamou ele, essa característica da velha vida, Pedro fez uma vez só. Durante o tempo que ele andou com Jesus, ele pescou uma vez só. Pelo menos a Bíblia faz um relato só dele pescando. Quando Jesus manda ele pescar para pegar o dinheiro na boca do peixe. Né? Fora isso, ele nunca mais fez. Agora Pedro está voltando para a velha vida dele de pescador, porque você conhece gente assim, que veio para o Evangelho, foi impactado por Jesus, impactada por Jesus, uma experiência grande, de repente, sem a gente entender, ele começa a deixar.
E quando você ouve falar, essa pessoa está fazendo as velhas coisas que disse que nunca mais ia fazer. Vocês já ouviram? E a gente não consegue entender o que aconteceu. Vocês já viram gente assim? Eu vou explicar o que acontece. São pessoas que não entendem que Deus chama Simão também. São pessoas que não entendem que Deus não está enganado em quem eu sou. Os outros podem não saber, mas Deus sabe tudo a meu respeito. Deus me conhecia antes de eu vir à existência. Quando a substância informe no ventre, Ele já sabia, Ele nunca teve enganado. Eu nunca precisei fingir para Deus. Mas elas tinham uma expectativa que precisavam ser perfeitas e mudar as coisas para ser aceita ter o amor de Deus. E de repente eu descubro que não é tão fácil assim. Não é por causa de uma experiência que às vezes eu mudo anos de burrada e quando eu vejo já vacilei. E daí a pessoa se decepciona com ela mesma, fala, não adianta, eu não vou conseguir mudar. E como ela acha que ela não corresponde a um padrão que Deus nunca estabeleceu para ela, ela vai se afastando de Deus. É algo que está na cabeça dela, é o que Pedro está fazendo. Como Jesus demora a chegar, ele fala, eu vou pescar. Está voltando para a velha vida. E leva os caras no barco junto com ele. De repente eles estão no barco, aparece alguém na praia. Daí pergunta se já pegaram o peixe, eles falavam não. Daí ele fala, joga a rede do lado do barco. E eles jogam, para surpresa deles, quando puxa, vem a rede cheia de peixe, que foi o evento que Jesus realizou em Lucas 5, para chamar a atenção de Pedro e chamar Pedro para o ministério. E daí quando eles veem aquilo, alguém lembra e fala, é o Senhor. E a Bíblia fala que Pedro fica tão agitado, que ele pula na água, ele não espera o barco chegar ele pula na água, vai nadando para encontrar o Senhor. Para mim ele faz isso por quê? Porque a chance que eu tenho de pedir perdão para o Senhor, de tentar resolver as coisas, antes que os outros cheguem, antes que eu tome o rala na frente de todo mundo, antes que eu passe mais alguma vergonha, quem sabe eu conserto em particular e Jesus não vai conversar comigo. Mas quando Pedro chega, a Bíblia fala que ele olha uma fogueira que Jesus acendeu, ele olha para Jesus e ele trava. Ele não fala nada. Quem que pula na água para encontrar o mestre com tanta ansiedade para não falar nada? Para não falar nada. Para mim ali, o momento mais traumatizante da vida de Pedro, quando ele voltou para Jesus, foi relembrado, que foi o momento que ele traiu Jesus na beira de uma fogueira. Ele está ali se esquentando, dentro do pátio da casa, na beira de uma fogueira, alguém fala, você é um deles. Ele fala, eu não sou. E na mesma hora Jesus sai de um quarto, passa pela área e cruza o olhar com Pedro. E Pedro não tem mais o que falar. E a hora que ele para na praia, ele olha a fogueira, cruza o olhar com Jesus. Ele fala, não adianta, eu não sou digno. E ele sabe, não tem o que falar. Pedro espera os outros chegarem, espera recolher a rede, espera o maior rala da vida. Para surpresa dele, Jesus vai jantar, pede os peixes, assa os peixes, vai comer. Depois da janta, ele chama Pedro para conversar. E o diálogo de Jesus com Pedro, no português do Brasil, eu não conheço a Bíblia em Portugal, mas no português do Brasil está mal traduzido, né? Porque a gente tem pelo menos 5 verbos que são traduzidos por amor em português. Em grego são pelo menos 5 verbos principais que têm significados diferentes. E todos os 5 são traduzidos pelo mesmo significado. Nós temos o ágape, que é o que nós consideramos o amor perfeito, o amor de Deus para conosco. Né? Você tem um segundo significado que é filéu, que é o amor que existe entre amigos. O filéu já exige retribuição. Se meu amigo me trata mal, deixa de ser amigo, eu deixo de amar. O ágape não tem retribuição. Você tem um terceiro, que é o eros. Né? O eros é o quê? O amor romântico, que na nossa cultura é mal interpretado como erótico. É o amor romântico, aquele amor entre um homem e uma mulher que não se explica. Né? Antigamente a gente falava muito disso, amor à primeira vista, bater o olho. Né? Quando você bate o olho e gosta da mulher, você fica meio idiota, fica ou não fica? Né? Você começa a tremer, você já não sabe o que falar, a mão começa a suar,
as pernas ficam bambas, a gente fica gago. De falar isso é amor, pode ser derrame também, pode ser infarto, é bom checar, né? Mas também, né? Vocês já passaram por isso? Vocês que estão solteiros, vocês não passaram, quando acontecer, gruda, deixa escapar, não. Eu falava para o meu filho, ele falava, pai, como que eu vou saber que eu estou casando com a pessoa certa? Eu falava para o meu filho, quando você encontrar uma mulher que te motiva a ser menos egoísta, você faz as coisas para ela, ela não faz nada e você fica felizão dela gostar, casa com ela. Né? Casa com ela. E o eros quer dizer isso. Tem um quarto verbo que é estergo, em grego. O que é o estergo? O amor entre família, que não se explica. Porque amor de família é um negócio diferente. No Brasil a gente brinca muito com família de italiano. Quem aqui é descendente de italiano? Porque amor entre italiano é diferente, ou não é? Parece que estão brigando, parece ou não parece? Você já viu família de italiano conversando? Né? Sempre está gritando e mexendo a mão. Eu fiquei curioso, se amarrar a mão do italiano, ele conversa? Né? Porque não é assim, ele sempre está falando, mexendo a mão, aquele jeito. O árabe também não é muito diferente, não, cara. O árabe conversa bem. Né? Daí você vai se meter, né? Quem já teve amigo descendente de italiano sabe disso. De repente está ele brigando com a irmã, não sei o que, daí você fala, é isso mesmo, não se mete, é minha irmã, eu te chamei. Porque é entre eles, mas ninguém se mete. Se meter, tem a família toda contra. É ou não é? Por mais que você se ache amigo, é um jeito diferente. Amor de família. Quando Jesus conversa com Pedro, porque Pedro se achava, Jesus inicia o diálogo, João capítulo 21, Jesus chama Pedro à parte, Pedro imagina que vai ser o rala e não é. Jesus faz uma pergunta que deixa Pedro curioso. Jesus pergunta assim, Pedro, você me ama? Só que a variação em grego que Jesus usa é do verbo ágape, agapau, é a variação. O que Jesus está perguntando? Pedro, você me ama com amor perfeito, mais do que os outros? Pedro responde com uma variação do filéu. Pedro fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu só te amo com amor de amigo. O que Pedro está falando? Um dia eu achei que era melhor do que eu era. Eu achei que o meu amor pelo Senhor era perfeito. O Senhor sabe que não é. O Senhor sabe que eu te neguei. Aquilo que o Senhor anunciou aconteceu. O Senhor sabe que eu te amo, mas com amor de amigo. Quando a coisa pegar, eu vou falhar. Jesus, para surpresa de Pedro, responde assim, vai, apacenta os meus cordeiros. Jesus faz a pergunta de novo e tira mais do que os outros da pergunta. Ele fala, Pedro, você me ama com amor perfeito? Pedro responde, o Senhor sabe que eu só te amo com amor de amigo. Na terceira vez, Jesus muda o verbo. E Jesus pergunta assim, Pedro, você me ama com amor de amigo? E a Bíblia diz que Pedro se entristece, porque Pedro não consegue corresponder ao padrão que ele acha que é o padrão de Deus. Ele fala, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu só te amo com amor de amigo. Jesus continua falando, vai e apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está falando? Quando eu te chamei para jogar no time, eu sabia quem você era. Eu nunca tive enganado a teu respeito, Pedro. Quem estava enganado a respeito do meu padrão era você. Você está tão acostumado, você está tão acostumado a só ter valor por causa daquilo que você pode render. Você está tão acostumado a ter valor por causa daquilo que você tem. Por causa daquilo que você pode apresentar, que você não acreditou, que você vale para mim por quem você é. Que não tem a ver com o que você traz para o time, tem a ver com quem você é. E eu te chamei a fazer parte desse time por isso. Então agora que você entendeu isso, vamos jogar? Vamos jogar? Querido, você está aqui nessa noite, mentiram para você a vida toda. Falando que para você ter valor, você precisa ser assim. Para você ter valor, você precisa ser o melhor. Para você ter valor, nessa manhã eu quero te convidar a vir para o time de Deus.
sendo café com leite. Mas porque Deus te ama. Porque Deus te ama. Tem gente que olha para mim hoje e fala, o bispo Mano é uma bênção. Mas porque eu vim jogar no time e aprendi com os outros jogadores. Eu não fui chamado porque eu tinha valor. Já falei isso. A minha habilidade não tem nada a ver com o que eu faço. Eu fui chamado porque ele me amava. E ele falou assim, mano, quer jogar no time? Você quer entrar no time? Não tem habilidade nenhuma. Eu já falo isso. A minha habilidade natural era ciência exata e matemática. Eu era muito tímido. Fazer o que eu faço hoje, nem pensar. Né? Se tinha 3 pessoas, eu travava. E se tinha alguém que eu não conhecesse, eu travava. No início do ministério, visita era um problema para mim. Porque eu não sabia o que falar. Eu não sabia como conversar. E a gente ia na casa de alguém que era minha ovelha, e quem falava era minha esposa, tadinha. E eu só ficava assim. Parecia aqueles bonecos de mola balançando a cabeça. Daí a pessoa falava assim, dá licença, eu vou buscar um bolinho, um cafezinho. Quando ela saía, minha esposa cutucava, falava, fala alguma coisa, tá ficando chato. Eu falava, mas falar o quê? Ela falava, qualquer coisa, eu só sabia falar de futebol, a pessoa entrava de novo, eu falava, você torce pro Flamengo? A pessoa não entendia nada. Dava vontade de falar, desculpa, a pergunta que a minha esposa forçou eu falar alguma coisa, então é a única coisa. E eu saía dali frustrado, eu falava, nunca vou render para o time. Meu Deus, que vergonha. Eu brinco isso no Brasil, até os 18 anos de idade, eu tive uma namorada, é namorada que chama em Portugal? Eu tive uma namorada, uma menina só, com quem eu namorei. Por quê? Porque ela me pediu em namoro, eu fiquei com vergonha de dizer não. E minha mãe viu. A menina chegou e falou, vamos namorar? Eu falei, pode ser. Daí a gente indo embora para casa, isso na igreja. Minha mãe falou, mano, você gosta dela? Eu falei, não gosto, mãe, mas por que você aceitou? Eu fiquei com vergonha. Eu achei que ela ia ficar chateada. Ela falou, não vai rolar, você vai ter que falar não. Quem aqui conhece alguém que é tímido? Quem aqui conhece alguém que é tímido? A gente fica ensaiando a cena no banheiro, no espelho do banheiro. É assim ou não é? Porque a gente tem vergonha até da galera de casa. Né? E a gente fica ensaiando. Eu tinha 3 irmãs. Quando eu me trancava no banheiro, elas já sabiam o que eu estava fazendo. Elas mexiam na porta. Se eu esquecia de destrancar, elas entravam, tá aí o mano de novo. A gente, sai daqui, não sei o quê. Aquele negócio todo. E a gente ensaia 17, 20 vezes a cena, nunca acaba bem. É ou não é? Chega uma hora você fala, eu vou fazer de canseira, você não aguenta mais. Daí eu vou na canseira. Eu era desse jeito. Alguém assim, ser chamado para ser pastor, eu falo, o senhor está sem mão de obra, puxa vida. Né? Mas como eu tinha certeza, eu falei, eu vou. Né? Hoje eu participo de um organismo que congrega 70 milhões de cristãos ao redor do mundo, GKPN. Né? Está presente em 105 países. Quando eu fui entrar no GKPN, eles mandaram gravar um vídeo de 3 minutos falando o que eu achava que eu tinha, que podia contribuir para aquele grupo. Eu não consegui nem gravar o vídeo, errei até no vídeo. A hora que eu vi o vídeo errado, eu peguei e falei, eu vou falar. Daí quando eu fui falar, eu falei, gente, desculpa, eu não sei o que eu tenho. Eu não sei até hoje porque Deus me chamou. Eu não sei porque Ele me quis. Eu acho que eu não presto para ser pastor, eu acho que eu não presto para ser pregador, eu acho que eu não presto para estar aqui. Eu só fui convidado porque eu acho que o pastor Elias Dantas gosta de mim. E era desse jeito. E até hoje, querido, hoje eu sou bispo Mano, como o pastor Alexandre falou, tem 70 mil ovelhas no estado do Rio de Janeiro, 360 igrejas que eu cuido, quase 400 pastores e pastoras, e eu continuo achando que eu não presto para estar no time. Mas eu tenho certeza do amor de Deus por mim, e se Ele acha que eu valho, eu vou ficar nesse time eu vou jogar. E daí quando eu vejo pessoas abençoadas como
Pastor Alexandre falando, ele fez diferença na minha vida, na vida da pastora Lu. Quando eu vejo pessoas abençoadas como o pastor Elias falando, não, o mano estando aqui, eu não podia deixar de vir aqui para dar um abraço. Meu Deus do céu, como isso me honra. E como me emociona. Eu olho para o lado, eu fico sentindo como se o pai falasse assim, tá vendo, filho? Tá vendo como você vale no time? E eu sei que eu sou café com leite. Mas como é bom jogar num time que o craque ama você. Deus deseja tocar outras vidas. E vai te surpreender usando alguém que é café com leite como você para isso. Primeiro ele vai te abençoar, vai acabar com os seus temores, vai acabar com a sua necessidade de retribuição, vai te fazer entender que você não precisa ser bom para valer, você vale por quem você é, porque você é filho. E a hora que você entender isso, Deus fala, agora vamos jogar. Porque se errar na jogada não muda nada. Você não vai querer sair do time. Se você furar na jogada, não muda nada. É hora do gol, eu furei, não muda nada. Você não vai querer sair do time. Ele fala, é isso aí, filho. Né? E daí a gente fala, aqui eu vou continuar jogando. E de repente jogando assim, Deus vai te usar. E você vai abençoar outras pessoas. E outras pessoas vão ser tocadas. Por quê? Porque você resolveu jogar no time de Deus. Quantos querem uma vida assim? Uma vida feliz, onde você é valorizado por quem você é, onde você entende quem você é, jogando do lado do Pai, do Filho, Ele vai explicando as coisas para a gente. Então, querido, querida, feche seus olhos.